Desafio: que nem todas as aves voam, você já sabe. Agora você conhece outros animais que não são aves, mas que têm asas e a capacidade de voar? Vocês já pensaram nisso? Será que tem algum animal que não é uma ave, mas tem a capacidade de voar? Alguns exemplos podem ser os insetos. Os insetos, como a borboleta, não fazem parte do grupo das aves, mas têm a capacidade de voar. E também o morcego. O morcego tem a capacidade de voar, mas ele não faz parte do grupo das aves. Ele faz parte do grupo dos mamíferos. Mamíferos. No grupo dos mamíferos estão incluídos os animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, ou seja, animais que mamam. Vamos grifar? Prosseguindo. Após algum tempo, o filhote começa a se alimentar, como o adulto, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro. O ser humano é um exemplo de mamífero. E na outra imagem nós podemos observar a égua amamentando seu filhote. Outra característica marcante nos mamíferos é a presença de pelos revestindo o corpo. Vamos grifar? A quantidade e o tamanho podem variar, mas todos os mamíferos têm pelos, em ao menos um momento da vida. Os mamíferos podem habitar ambientes aquáticos e terrestres. Como todos os mamíferos respiram por meio de pulmões, os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar. É o caso das baleias e dos golfinhos. Quanto à locomoção, os mamíferos podem caminhar, correr, nadar e até mesmo voar. Agora vamos conhecer alguns grupos de animais bastante numerosos e diversificados quanto à forma do corpo, ao tamanho, à alimentação e à locomoção. Poríferos. Os poríferos são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros. São pequenas aberturas. Existem espécies de água doce, mas a maioria dos poríferos vive em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover, vivem fixos sobre rochas, no fundo do mar ou dos rios. Os principais representantes deste grupo são as esponjas. Vamos grifar. Quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive em ambiente marinho. O formato do corpo, o tamanho e as cores podem ser variáveis. Como exemplos, podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns quinidários vivem fixos no fundo do mar ou sobre rochas. Outros, como a água-viva, são capazes de nadar livremente. Vamos grifar? Ao lado, nós podemos ver o exemplo de um porífero, que é a esponja do mar. Aqui nós podemos visualizar as águas-vivas, que fazem parte do grupo dos quinidários, e ao lado o coral. Vermes. Os vermes podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos. A maioria deles é parasita. O que significa isso? Ou seja, passa parte de sua vida no corpo de outro ser vivo, sugando nutrientes e podendo causar doenças. Alguns vermes, como as planárias e tênias, têm o corpo achatado. Outros, como a lombriga, têm o corpo cilíndrico e alongado. Vamos grifar? Na primeira imagem, a planária é um exemplo de verme de corpo achatado, que não parasita nem causa doenças. Ao lado, nós podemos ver a lombriga, que é um exemplo de verme de corpo cilíndrico que vive em outros seres vivos. Anelídeos. São exemplos de anelídeos as minhocas e sanguessugas. Eles têm o corpo alongado e dividido em anéis. Esses
Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. Vamos grifar? Continuando. As minhocas vivem no solo e, ao se deslocarem, formam túneis que ajudam a melhorar as condições para o crescimento de plantas. Moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole que podem habitar ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada. Vamos grifar? Continuando. Como exemplos desse tipo de animais, podemos citar o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, as ostras e os mexilhões. Alguns apresentam uma concha externa que protege seu corpo. Na primeira imagem, ou seja, na imagem A, nós podemos visualizar o polvo, que é um exemplo de molusco aquático. Na outra imagem, o caramujo, que é um exemplo de molusco, que tem o corpo protegido por uma concha. Artrópodes. Os artrópodes são animais que têm as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Vamos grifar? Continuando. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. Fazem parte desse grupo os insetos como abelhas, formigas, mosquitos, borboletas e besouros. Os crustáceos como caranguejos, siris e lagostas, as aranhas, os escorpiões e as centopeias. Na primeira imagem, nós podemos visualizar o louva-a-Deus, que é um artrópode do grupo dos insetos. O siri é um exemplo de artrópode do grupo dos crustáceos. Ficou curioso? Que tal aprender um pouco mais sobre os insetos assistindo a um filme animado? O filme Vida de Inseto conta a história de uma formiga que precisa buscar ajuda de outros insetos para defender sua turma de um faminto grupo de gafanhotos. Equinodermos. Os equinodermos são animais que vivem em ambiente aquático de água salgada. Eles geralmente têm o corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos. Como exemplos desses invertebrados, podemos citar as estrelas do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar. Na imagem, nós podemos visualizar a estrela do mar. Agora é sua vez. Nesta unidade, você teve a oportunidade de conhecer as características de muitos animais, terrestres e aquáticos. Que tal colocar esse conhecimento em prática e reconhecer os animais que vivem perto de você? Sabe o que vocês irão fazer? Ir a um ambiente próximo a vocês. Pode ser um jardim, o quintal da sua casa, um parque. E você irá observar os animais existentes nesse ambiente e anotar na tabela abaixo as informações solicitadas. Então, vocês vão observar a quantidade de animais que for possível. Se conseguir observar apenas um, também não tem problema, certo? Coloque as informações sobre os animais que vocês observaram. Então, na primeira parte da tabela, vocês irão colocar o animal observado. Então, que animal é este? Aqui ao lado, vocês irão colocar as características dos animais. Então, a locomoção e a estrutura do corpo. Então, como é este animal? E onde ele foi encontrado, ok? Número 2. Organize os animais encontrados nos grupos estudados e responda. Quantos grupos de animais você encontrou? Número 3. Escolha um dos animais encontrados para fazer um desenho em uma folha separada. Procure desenhar o máximo de detalhes que conseguir observar do animal e do local onde ele foi visto. E depois pode enviar a foto dessa ilustração para a Pro. Um beijo, meus amores!